Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Se inscreva, participe e compartilhe. Permanecer em Deus, viver nos átrios do Senhor, viver na presença de Deus constantemente, seguindo a Jesus Cristo e vencendo o pecado do dia a dia. A fé de ontem não é suficiente para as provas de hoje ou do amanhã. A única maneira de superar as provas da vida é ter uma fé crescente, uma fé que aumenta a cada dia, para que o coração transborde com a adoração a Deus. E como ter uma fé crescente? Uma fé que seja suficiente para superar as provas do dia a dia? Primeiro, devemos lembrar hoje da lealdade de Deus para conosco ontem. Devemos refletirmos sobre as obras de Deus, o seu amor, o seu agir, para que a nossa fé seja fortalecida. Façamos isto agora. Vamos refletir sobre a honra de Deus e a sua cidade, Jerusalém, a poderosa obra realizada por Deus no passado e sobre a exortação de como exultarmos a Deus sempre, como glorificarmos a Deus. É importante entender, primeiro, que Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares, em todas as partes. Partimos do seguinte princípio: o trono de Deus é no céu. O profeta messiânico Isaías, em seu capítulo 66, ele diz: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis que para quem olharei? Para o humilde e contrito de espírito, que treme pela minha palavra. Em Apocalipse 4:2, João disse: Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. E no 3, ele diz: E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Em Apocalipse 5:13 está escrito: Eu ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo o sempre. Portanto, o trono de Deus é no céu. O trono de Deus não é na terra. Mas, vemos aqui, no Antigo Testamento, naquela época, naquele tempo, Deus escolheu habitar de uma maneira muito especial em Jerusalém, no templo, no meio do seu povo. Portanto, naquele momento, Jerusalém foi considerada, digamos, o lar de Deus no mundo ou aqui na terra, o local onde haveria a presença do Senhor. Partimos então deste ensinamento. Precisamos então compreender que, naquele tempo, o templo em Jerusalém foi considerado a habitação de Deus. Era o local onde Deus manifestava a sua presença. E hoje, nos nossos dias, após a vinda de Jesus Cristo e a sua ascensão aos céus, onde o Espírito de Deus habita? Vejamos. João 14,16, Jesus Cristo, após dizer que retornaria ao Pai, como o fez, ele disse: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece.
mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Bem, então sabemos que o Espírito Santo de Deus habita conosco e está em nós. E o que nos diz 1 Coríntios 3,16? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora, mantendo essas verdades em mente, vamos considerar esta mensagem de hoje e como isso pode nos ajudar a reconhecer Deus em nossa vida. A mensagem deste Salmo 48 nos leva a honrar e a louvar a Deus, com as seguintes declarações de que grande é o Senhor. Ele é grande em todos os seus atributos e em todo o seu trabalho. Deus é grande em seu poder. Deus é grande em sua sabedoria. Deus é grande em sua justiça. Deus é grande em sua misericórdia. Todas as qualidades de Deus são infinitas, são eternas e são inconcebíveis. Tudo o que existe no mundo e que pode parecer grande não é absolutamente nada comparado a Deus. Somente Deus é realmente grande e a sua grandeza é infinita e eterna. Deus é infinitamente grande e também Ele é digno de louvor. Deus é digno de ser louvado em todo o mundo, em toda a existência. Mas o salmista aqui declara que ele é digno de louvor em sua cidade, Jerusalém. E hoje, quem é Jerusalém? Hoje, Jerusalém somos nós. Nós somos a Igreja de Cristo. De fato, consideravelmente, Deus é muito grande e, acima de tudo, é digno de receber o louvor de seu povo, de receber o nosso louvor. O mundo tem muitas razões para louvar a Deus, mas o povo verdadeiro de Deus tem muito mais razões. De fato, entre todas as obras de Deus, a Igreja, um povo redimido e justificado pelo sacrifício de Jesus Cristo, é a maior obra. Este mundo, por mais maravilhoso que seja, será destruído, mas a Igreja durará para sempre na presença de Deus e manifesta mais do que qualquer outra obra divina a grandeza de Deus. O salmista fala da cidade de Deus, que é um tipo de igreja, bela por sua altura, a alegria de toda a terra, que é o Monte Sião ou Sião, é a montanha na qual Jerusalém é construída e, portanto, é outra forma de se indicar a cidade de Deus, o lar de Deus. O lar de Deus é lindo, é a alegria de toda a terra. Em outras palavras, não há verdadeira alegria, exceto em Deus. Ele é a fonte de toda a verdadeira alegria para o mundo inteiro. O lar de Deus é a cidade do grande rei, onde Deus vive, onde Deus habita. Ele habita em nós, ele habita no meio da igreja, ele habita no seu povo, ele habita nos crentes, naqueles que acreditam que Jesus Cristo verdadeiramente morreu por nós e ressuscitou e está com o Pai, e acredita em Deus e no Espírito Santo. Deus oferece perdão e salvação para o mundo inteiro e, através do seu povo, traz alegria para toda a terra. Vivemos essa alegria em Deus. Deus é também fortaleza segura e inexpugnável. É impossível se apoderar pela força desta fortaleza. Esta fortaleza é inconquistável, é um alto refúgio, onde nenhum predador possui acesso. Uma fortaleza inexpugnável é segura contra qualquer ataque. Quem encontrar seu refúgio lá, isto é, em Deus, através de Cristo, está seguro. Deus é uma fortaleza que protege dos perigos. A fortaleza que protege de tentações. Deus está no controle e não nos permitirá ser tentados além de nossa força. Ele é uma fortaleza nas nossas provas. Deus também é um refúgio contra o medo. Deus é um refúgio seguro, mesmo diante dos perigos da morte, mesmo no vale das sombras da morte.
Deus é uma fortaleza, um refúgio contra todos os tipos de males, tentação e prova de que possamos enfrentar durante toda a nossa vida. Deus é refúgio contra o pior dos perigos desta vida. E qual é o maior perigo? O maior perigo é a eterna condenação que será anunciada no julgamento final. O único refúgio possível para escapar dessa condenação é Jesus Cristo, o próprio Deus. Ele é o nosso refúgio, é uma fortaleza inexpugnável. É importante entender que Deus não é uma fortaleza para todos, mas apenas para os seus filhos. Para todos os demais, Deus é juiz, e não há fortaleza que possa proteger contra a ira de Deus para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo está seguro. Isso constitui uma razão válida para aqueles que não são filhos de Deus se arrependerem e receberem Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas e se tornarem filhos de Deus. O salmista fala das grandes obras que Deus operou no passado. Quão importante é para nós lembrarmos das obras que Deus realizou no passado, para termos fé nas evidências presentes, para aumentarmos a nossa fé. O salmista explica que os inimigos de Israel ficaram surpresos, perdidos, fugiram de medo, tomados por um grande tremor, e eles foram destruídos pela grandeza do poder de Deus. O salmista se lembra da obra de Deus na proteção de Israel contra ataques no passado. Hoje, Deus continua a ser proteção para a sua igreja contra os ataques de Satanás. Estamos em uma guerra que não é contra a carne e nem contra o sangue, mas, conforme relata a palavra de Deus, é uma guerra contra os principados, contra os poderes, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal que estão nos lugares celestiais. Quando os judeus se lembraram da libertação do passado, isso os levou a agradecer e a louvar a Deus, e também aumentou a sua fé contra os ataques futuros. Nós também precisamos lembrar da ajuda de Deus a nosso favor no passado. Isso se aplica a cada um de nós individualmente. E também é necessário lembrar como Deus protegeu a sua igreja, não apenas como igreja local, mas como igreja ao longo dos séculos. A vitória da igreja de Jesus Cristo não depende de forças humanas. Portanto, não importa o quão difíceis sejam os ataques, o poder de Deus é infinito. Se o ser humano fosse deixado por sua própria conta, ninguém chegaria a ser salvo, porque todos os seres humanos caem e ninguém é capaz de se defender de ataques. Mas Deus não nos deixa por conta própria. Jesus Cristo, ele é o nosso bom pastor. E Deus, quando ele começa o trabalho de salvação, ele realiza. Portanto, todo cristão pode se lembrar de várias ocasiões em que Deus o protegeu contra os ataques. É importante nos lembrarmos, é importante relatarmos. O salmista lembra os tempos em que Deus salvou Jerusalém dos exércitos estrangeiros. Devemos nos lembrar das obras que Deus fez a nosso favor. Na realidade, não é difícil lembrarmos das obras anteriores de Deus, porque existem muitas. Deus é onipotente. Ele mantém a sua igreja estável para sempre. Ele cuida da sua igreja para sempre. Há aqui também uma exortação para que exultemos a Deus, para que glorifiquemos a Deus sempre. Louvar a Deus e glorificar a Deus significa que nós devemos agradecer a Deus, dar glórias a Deus por seus atributos e por suas obras. E fazermos isso nos leva a lembrarmos da bondade de Deus para conosco.
E isso nos leva cada vez mais a glorificarmos a Deus. A melhor maneira de ter uma fé mais forte é meditar nos atributos de Deus e em sua bondade em relação a nós. E fazemos isso especialmente quando nos comprometemos a verdadeiramente adorarmos a Deus de coração. Se nos encontramos em meio de uma prova ou se vivemos um momento de paz, é importante lembrarmos do cuidado de Deus para conosco no passado, a fim de louvá-lo e fortalecermos a nossa fé cada vez mais. A exortação do salmista não é para nos alegrarmos e exultarmos a Deus somente quando recebemos coisas boas, mas devemos nos alegrar e exultar a Deus sempre e também pelos seus justos juízos. Cada um de nós que foi salvo deve se comprometer a louvar a Deus todos os dias, porque esse será o nosso privilégio para toda a eternidade. Deus é justiça, porque Deus está sempre correto em tudo que faz. Se Ele responde sim às nossas orações, Ele é Deus justo. Se Ele responde não às nossas orações, Ele continua a ser um Deus justo. Se Ele nos abençoa, Ele é Deus justo. Se Ele permite provas em nossas vidas, Ele continua a ser um Deus justo. Ele nos ama. Ele é justo. Deus é perfeito, correto, justo em tudo que faz. O juízo de Deus é perfeito. Devemos glorificá-lo pela proteção, pelo abrigo, pelas misericórdias, mas também pelos seus justos juízos. E o que são esses justos juízos ou esses julgamentos de Deus? Vejamos o Salmo 48, que fala da beleza e da glória de Sião. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alto e belo, alegria de toda a terra, é o monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se uniram e juntos a atacaram. Quando viram, se espantaram, ficaram com medo e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de mulher que está dando à luz. Com vento leste destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, agora vimos que aconteceu na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Andem em volta de Sião, rodeiem-na toda, contem as suas torres, notem bem as suas muralhas, observem os seus palácios, para que possam contar as gerações vindouras, que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Mais uma vez, muito obrigada pela tua presença aqui neste canal. Continue todos os dias participando conosco. Envie para quem você ama esta mensagem e que o Senhor Deus te abençoe a cada dia. Que a paz de Jesus Cristo seja sobre a tua vida e o teu coração. Amém.